Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando César e dando continuidade à unidade curricular Processo de Recursos Humanos, hoje nós vamos falar sobre CIPA. CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Trata-se de uma comissão paritária, ou seja, é uma comissão formada pela mesma quantidade de pessoas, constituída por representantes dos empregados, que são eleitos através de eleição secreta, e representantes dos empregadores, que são designados pelo empregador, que atua na promoção, a segurança e a saúde dos trabalhadores. Essa definição está na NR05, que é a norma regulamentar que administra ou que dita as normas, as regras da CIPA. Então, deixa eu repetir para vocês a definição de CIPA que está na NR5, tá? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou simplesmente CIPA, trata-se de uma comissão paritária. O que significa paritário? Significa que é composto por um grupo de pessoas de duas partes, duas ou mais partes, mas que esse grupo tem a mesma quantidade de pessoas. Exemplo, se a CIPA é formada numa empresa e tem 2 candidatos eleitos, deve ter 2 candidatos nomeados pelos empregados, tá certo? Isso que é paritário. Continuando, constituída por representantes dos empregados, eleitos em escrutínio. Escrutínio significa eleição, tá? Escrutínio secreto, ou seja, eleição secreta. Então, são representantes dos empregados e dos empregadores, designados pelo empregador, que atua na promoção e segurança e saúde dos trabalhadores. Então, como eu disse anteriormente, a CIPA é regulamentada pela norma regulamentadora, ou seja, pela NR número 05, aprovada pela portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, e foi atualizada na portaria 247, de 12 de julho de 2011. Já tem uma atualização em andamento, só falta a confirmação. Mas essa atualização foi feita agora em 2020. A CIPA tem por objetivo, de acordo com o item 5.1 da NR5, a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A NR5 estabelece que a CIPA seja constituída por estabelecimento e mantida em regular funcionamento nas empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Segundo a NR5, após a eleição, a empresa deve promover o treinamento dos membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse ou no caso do primeiro mandato. Realizar no máximo, no prazo de 30 dias, esse treinamento, contados a partir da data da posse. O curso que os integrantes da CIPA têm por obrigação frequentar devem conter, no mínimo, os seguintes tópicos: estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo, metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho, noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa, noções sobre a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e medidas de prevenção, noções sobre legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde do trabalho, princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle de riscos, e organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Uma das responsabilidades da CIPA é a confecção do mapa de risco. O mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho,
capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, acidentes e doenças de trabalho. Tais fatores têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho: materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e espaços de trabalho, e a forma de organização do trabalho, o arranjo físico, ritmo do trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos de trabalho, treinamento, entre outros. Os riscos aos quais o trabalhador pode ficar exposto são divididos em 5 grupos: os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais, também conhecido como mecânicos. Cada risco tem uma cor padrão que o representa. Os riscos físicos têm por cor a cor verde. Os riscos físicos são ruídos, calor, frio, pressões, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações, etc. Os riscos químicos da cor vermelha são as poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, etc. Os riscos biológicos na cor marrom são os fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, etc. Os riscos ergonômicos na cor amarela são constituídos por atividades como levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade em excesso, ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho, trabalho em turnos excessivos, entre outros. E os riscos acidentais, também conhecidos como mecânicos, que são da cor azul, estão representados através do arranjo físico inadequado. Não confundam, tá certo, pessoal? Esse arranjo físico inadequado com risco ergonômico, tá? Dependendo da situação, pode significar o seguinte: o arranjo físico inadequado, que pode causar um acidente, pode ser exemplificado através de uma prateleira que tem uma caixa muito alta e o trabalhador procura alcançar aquela caixa, não conseguindo, podendo causar um acidente, né? Esse que é o arranjo físico inadequado, tá? Iluminação inadequada, incêndios e explosões, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos, ok? Aí nós temos um pequeno exemplo de um mapa de risco. O mapa de risco normalmente é elaborado através de uma planta baixa. No nosso exemplo, nós temos um ambiente com 3 setores, tá? Temos uma planta com 3 setores ou 3 ambientes, como queiram, perdão. Nessa nossa planta nós temos uma sala, a copa e um depósito. Percebam que a sala possui um risco, a copa 2 riscos e o depósito 2 riscos. Percebam também que o diâmetro dos círculos, das bolinhas que estão representando os riscos aí, no caso da copa, por exemplo, tem tamanhos diferentes. No caso do nosso exemplo, a sala possui um risco. No caso da nossa sala, ela possui o risco ergonômico. Na copa, nós temos um risco físico e um risco de acidente. E no caso do depósito, nós temos lá também um risco de acidente e um risco ergonômico. Reparem lá que na copa, como eu falei anteriormente, os círculos, o diâmetro dos círculos tem tamanhos diferentes, porque os riscos podem ter 3 proporções: grande, médio e pequeno. E o tamanho, o diâmetro do círculo é que vai indicar para as pessoas que olharem o mapa qual é a dimensão desse risco, tá certo? Então, para vocês entenderem, na copa nós temos 2 riscos: o risco físico. O que é o risco físico, gente? Risco físico é vibrações, calor intenso, pressão. Provavelmente, como se trata de uma copa, pode ser calor, né? No caso, o calor está numa dimensão média. E um risco de acidente, representado na cor azul, um círculo menorzinho. Então, significa que na copa nós temos 2 tipos de risco: o risco físico numa dimensão média, tá? E um risco de acidente, um pequeno risco de acidente. Tá claro? No depósito nós temos 2 tipos de risco, certo? Todos numa proporção, numa dimensão de médio risco. E na sala também um risco ergonômico na dimensão de médio.
tem um círculo maior que representa um risco de grande proporção. E aqui, como está explicado, ó, ele é constituído, o mapa de risco, tendo como base a planta baixa ou esboço do local de trabalho, e os riscos são definidos pelos diâmetros dos círculos. Então nós temos lá os 3 círculos, o maior círculo proporção de uma proporção chamada proporção 4, né? É dotado um valor numérico para ela, mas dificilmente você vai ver esse número dotado no mapa de risco. Normalmente você vai ter a representação gráfica do símbolo e das cores do risco. Então nós temos lá o círculo maior representa um tipo de risco grande, o círculo médio, tipo de risco médio, e o círculo menor, tipo de risco pequeno. Aqui nós temos um outro exemplo de mapa de risco, esse mais bem elaborado, não é isso? Nós temos lá uma planta baixa de um escritório, provavelmente, onde nós temos depósito, uma linha de produção. Ah, perfeito. Esse mapa de risco representa mais uma empresa, né, de transformação. Então nós temos lá o depósito, a linha a produção, cozinha, controle de qualidade, logística, entre outros, tá certo? Percebam que esse mapa de risco está bem detalhado, tá? E dá para perceber, por exemplo, que no depósito nós temos 3 tipos de riscos diferentes, de proporções diferentes, certo? Na cozinha nós temos um tipo de risco, na produção 4 tipos de risco da mesma proporção e assim sucessivamente, ok? A ideia da elaboração do mapa de risco é que a pessoa, mesmo sendo leiga, ao observar o mapa de risco, consiga interpretá-lo e identificar quais são os riscos que a pessoa corre dentro daquele ambiente. Lembrando que o mapa de risco, gente, ele é elaborado com o auxílio da CIPA, mas quem determina os riscos e a sua proporção são engenheiros do trabalho e técnicos de segurança do trabalho. Beleza? Bom, vamos colocar em prática o que a gente viu até agora. Nós vamos fazer uma atividade de fixação que consiste na interpretação de um mapa de risco. Na atividade de hoje, vocês irão analisar o mapa de risco, interpretar os riscos que ele possui e preencher uma planilha, informando o setor, o risco que ele tem e qual a proporção, qual a dimensão desse risco. Ok? Aguardo vocês na sala de aula virtual. Bons estudos, se qualquer dúvida me procure. Obrigado.